Nunca fiz um estudo ambiental. E agora? Eu coloquei esse tópico aqui justamente para a gente conversar sobre o passo a passo que você precisa colocar em prática na hora de fazer um estudo ambiental, que vai te levar para um resultado mais positivo, um resultado que vai te dar espaço no mercado, que vai garantir que você receba os resultados desses três aspectos aqui que eu falei anteriormente, né? Importantes de estudos ambientais. Então, nunca fiz um estudo ambiental. E agora, o que é que eu vou fazer? Quando você vai fazer um estudo ambiental, a primeira coisa que você faz é analisar o termo de referência do estudo ambiental. Vamos lá. Não entendi nada. Vamos explicar e clarear isso para você. Toda vez que o órgão ambiental exige um estudo ambiental, independente do for o caso, ele precisa disponibilizar para você o termo de referência para aquele estudo ambiental. E o que seria o termo de referência? O termo de referência é como se fosse o índice, o esqueleto do estudo ambiental. Era um termo de referência onde o órgão ambiental ele vai falar, ele vai descrever oficialmente tudo que você precisa falar naquele estudo ambiental específico. Nem todo PRAD é igual. Se você colocar no Google aí PRAD, você vai e você querer dar uma olhada, baixar em alguns que você viu, você vai ver que o PRAD feito por uma empresa X é diferente do PRAD feito por uma empresa Y. Muitas delas vão ter informações que um tem determinada informação e na outra não tem aquela determinada informação. Então, simplesmente solicitar um estudo ambiental é muito subjetivo, deixa muita margem para o consultor ambiental, o técnico responsável, fazer de acordo com o que ele acha correto. E partindo-se do pressuposto de que o estudo ambiental é um resultado de um processo de análise de processo de licenciamento ambiental e é exigido pelo servidor do órgão ambiental responsável por analisar aquele processo, é importante que o órgão ambiental, ele além de solicitar o estudo ambiental, ele diga, nesse estudo ambiental, nesse plano de recuperação de áreas degradadas, eu quero que você fale exatamente esses tópicos aqui, de acordo com o que eu analisei do seu processo. Então, o órgão ambiental precisa lhe entregar um termo de referência, ok? Por mais que não seja um termo de referência específico para o seu caso, mas tem que ser um termo de referência, nem que seja um termo de referência padrão. Ele tem que disponibilizar, ok? Inclusive, no quarto capítulo dessa aula, nós vamos fazer um estudo de caso prático de um plano de recuperação de áreas degradadas. Então é importante você prestar atenção que nós vamos ver realmente um estudo de caso após essa introdução que eu estou falando para vocês aqui. Então, primeira coisa, analisar o termo de referência. E você precisa seguir ao pé da letra o termo de referência. Você nunca pode deixar de dar uma informação que está sendo exigida no termo de referência do estudo ambiental, porque isso é motivo de reprovação do seu estudo ambiental, é motivo para você ter que refazer o trabalho. Não tem como, se você é recém-formado, você sabe disso. Não tem como você faz uma monografia, entrega, e aí a banca ela vai analisar aquela monografia e tem vários. E aí eles verificam vários trechos onde você precisa refazer, precisa corrigir, e você tem que voltar novamente lá para o seu trabalho, refazer várias coisas, dependendo da sua banca, vai ser mais ou menos exigências de modificação e alteração, e é justamente isso que acontece. Quando você manda o estudo ambiental para análise do técnico, ele vai analisar, né? E se ele vê a necessidade de você fazer modificação, ele vai voltar ao estudo para você fazer as modificações necessárias para entregar novamente. Então o exercício é esse. Então quando você não atende o termo de referência ao pé da letra, é um dos motivos para esse trabalho estar voltando e você ter que refazer ele. Então você pode colocar informações além do que estão no termo de referência. Você pode adicionar informação, você nunca pode subtrair. Mesmo que a gente vai ver no estudo de caso, no próximo tópico, que mesmo que mesmo que tenha algum tópico que não esteja direcionado para o seu caso específico, você precisa justificar o porquê ele não está considerando aquele tópico, tá? E explicar o porquê, mas mesmo assim aquele tópico tem que estar no estudo ambiental. Um exemplo. Vamos dizer que você está fazendo um licenciamento ambiental de um empreendimento de extração mineral e aí o órgão ambiental, na etapa 3, te solicita um PRAD.
E aí, no termo de referência, tem um tópico lá, descrever a destinação final dos resíduos perigosos, vamos dizer assim. E você viu que você sabe que no trabalho de extração mineral específico, né, que você está trabalhando, fazendo a consultoria ambiental, não gera resíduos sólidos perigosos. Então, você não vai simplesmente tirar esse tópico do seu PRAD. Você tem que colocar lá, só que você vai justificar que não há geração de resíduos sólidos perigosos dentro do processo produtivo, de acordo com o fluxograma que você apresentou na figura tal ou no memorial descritivo no início do processo, e, portanto, esse item não foi considerado na elaboração do PRAD, porque aí você está mostrando para o técnico que você não negligenciou a informação, que você viu que era necessário e que você considerou esse tópico que estava no termo de referência, mas que você não inseriu informações naquele tópico, informações relacionadas ao que estava sendo exigido, porque não é o caso do empreendimento específico, da atividade lá específica. Então você precisa dar esse feedback, precisa dar essa justificativa para o órgão ambiental, no caso, para o técnico responsável por analisar esse processo. Então você, a primeira coisa que faz, analisar o termo de referência. Analisando o termo de referência por completo, você não pode analisar um parágrafo e depois começa a fazer o parágrafo e aí depois começa a fazer... Não, porque o estudo ambiental ele é como se fosse um corpo só. O primeiro capítulo tem que estar em sinergia com o terceiro, tem que estar em sinergia com o quinto, tem que estar em sinergia com o segundo. Você não pode estar se contradizendo nos capítulos. Então você precisa analisar o termo de referência completo. Analisar bem o termo de referência completo. Segundo passo, analisando o termo de referência, você vai analisar o seguinte: qual é a demanda técnica para a elaboração do estudo ambiental. O que eu quero dizer com isso? Quantas vistorias eu vou precisar fazer? Quais são os equipamentos que eu vou precisar utilizar? Enfim, quais recursos vão ser necessários? Tudo isso você só consegue responder se você analisar bem o termo de referência. Você precisa analisar esse termo de referência para poder você saber o que realmente você vai precisar fazer de vistoria de campo, de equipamento, de dados. Quais são os dados que preciso coletar no campo? Você precisa ter essas informações, e essas informações você só consegue ter se você analisar o termo de referência daquele estudo ambiental. Então, a partir disso, primeira etapa, analisa o termo de referência. Segunda etapa, faz um levantamento de todos os recursos, de todas as atividades, de todos os equipamentos que você vai precisar para coletar, para fazer aquele estudo ambiental, principalmente em trabalhos de campo, ida até o campo. Você precisa saber disso. Sabendo disso, você vai elaborar um checklist. E o que é esse checklist? O checklist é um documento que você vai precisar elaborar descrevendo todas as informações de dados necessários que você precisa coletar no campo, todos os procedimentos, todas as informações relevantes que você precisa coletar no campo para você elaborar esse estudo ambiental específico. Se você não assistiu a aula sobre como elaborar memorial descritivo do zero, é importante você assistir, porque lá eu dou um exemplo de um checklist que você precisa elaborar e levar para o campo na hora que você for coletar os dados para fazer seu memorial descritivo. Aqui é da mesma forma. Você vai fazer um estudo ambiental, você precisa saber exatamente quais são os dados que você precisa coletar no campo. E para você não ter risco de retrabalho, de ter que fazer várias viagens no campo, para o mesmo objetivo, é importante que você elabore um checklist, e nesse checklist vai estar lá todas as informações que você vai preencher, tá, no campo que você precisa para elaborar seu estudo ambiental. Então veja que é um passo a passo mesmo, não pode pular um e ir para o outro, não. Primeiro analisa o tempo de referência, identifica as demandas técnicas para a elaboração do estudo, vistorias, quais são os equipamentos, quais são os recursos, quais são os dados, e elabora um checklist de campo para que só depois você ir efetivamente ao campo.